Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A meditação do recolhimento, a segunda, deu um problema na gravação e por isso eu estou aqui gravando novamente, para que quem queira fazer o recolhimento possa escutar as duas meditações. A Igreja, desde os primeiros séculos, ao falar sobre Jesus Cristo, utilizou o seguinte modo de dizer: Jesus é perfeito Deus e perfeito homem. Ou seja, Cristo é homem e ao mesmo tempo Deus. É um mistério. Ele é Deus eternamente, desde sempre. Cristo é Deus, junto com o Pai, com o Espírito Santo. Deus é uno e trino, é uma das três pessoas da Santíssima Trindade, a segunda pessoa, Jesus Cristo. Mas, num certo momento histórico, há 2000 anos atrás, ele se encarnou, ele assumiu a carne humana, a natureza humana e veio habitar entre nós. É o que celebra o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Então, a partir desse momento, Cristo também é homem. Homem como nós, homem com as mesmas limitações e fraquezas de um ser humano. Dizer isso significa que Nosso Senhor, ao viver aqui na Terra, teve uma vida semelhante à nossa, mas a viveu em plenitude, com perfeição. Cristo é modelo para todos nós, é perfeito homem. Quando lemos o Evangelho, conhecemos a vida de Cristo, vamos vendo que Jesus tinha um coração cheio de misericórdia, que Jesus tinha paciência, compreensão com os outros, que Jesus era responsável, cumpria o seu dever, que era humilde, que era uma pessoa generosa, tinha todas as virtudes, todas as qualidades. Mas Jesus, por ser Deus, também tinha uma perfeição divina e fazia tudo em união com o Pai do céu, tudo com amor, tudo, em clima de oração. Tinha uma vida espiritual. E essas duas vidas, vamos dizer assim, essa dimensão humana e divina, se unem numa mesma pessoa, na pessoa do Verbo, na pessoa de Cristo. E, portanto, quando Jesus estudava ou trabalhava, quando Jesus, sendo criança, brincava, quando Nosso Senhor comia ou conversava com os outros, com seus pais, com seus amigos, ele exercitava ao mesmo tempo essa vida humana e essa vida divina. Ele unia o material e o espiritual. Se queremos imitá-lo, nós desejamos, isso é a vida cristã, esse é o caminho de santidade. Ser bons cristãos é parecer-se a Jesus Cristo. Também precisamos conseguir, pouco a pouco, unir na nossa vida essa dimensão humana e divina. Porque pelo batismo, nós que somos só homens, fomos elevados à participação da natureza divina. Nós nos tornamos divinos, em certo sentido. São José Maria gostava de dizer que fomos endeusados. E por isso podemos viver também as realidades terrenas, humanas, de uma maneira sobrenatural. Isso é a unidade de vida, que é o tema dessa meditação. Em todos os momentos, não só quando estamos, sei lá, fazendo um recolhimento aqui, num oratório, diante do sacrário, rezando, meditando,
podemos, ter uma vida espiritual, uma vida de oração. Não, também quando estamos na rua, quando estamos descansando ou trabalhando, podemos fazer isso em união com Deus, em união com o Pai do céu, como Cristo, na presença de Deus, transformando o trabalho em oração, transformando todas as atividades do nosso dia num diálogo com o nosso Pai Deus. Para isso é necessário de um empenho, de um esforço, é uma meta, é um objetivo que estamos chamados a alcançar. E como fazer isso? Como unir essa dimensão humana e espiritual em todos os momentos? São José Maria explicava numa entrevista que ele concedeu, numa homilia que ele pregou na Universidade de Navarra, diante de 40 mil pessoas ao ar livre, alunos, professores, funcionários, algo que nos convém agora escutar e meditar. Eu costumava dizer àqueles universitários e àqueles operários que me procuravam lá pela década de 30, já nos inícios da obra, o Opus Dei foi fundado em 1928, que tinham de saber materializar a vida espiritual. Queria afastá-los assim da tentação tão frequente nessa época e agora, de levar uma vida dupla, a vida interior, a vida de relação com Deus por um lado, e por outro, diferente e separada, a vida familiar, profissional e social, cheia de pequenas realidades terrenas. E aí, porque esse texto está gravado em áudio, ele dizia com muita força, quase gritando: não, meus filhos, não pode haver uma vida dupla, não podemos ser como esquizofrênicos. Se queremos ser cristãos, há uma única vida, feita de carne e espírito, e essa é que tem de ser, na alma e no corpo, santa e plena de Deus, desse Deus invisível que nós encontramos nas coisas mais visíveis e materiais. Então se vê que seria uma tentação para cada um de nós querer separar, ter uma vida dupla. Infelizmente é algo frequente naquela época e também nos dias de hoje. Uma pessoa que reduz a sua vida cristã à missa de domingo, a sua oração antes de deitar, a uns momentos lá que dedica para estar com Deus, e depois o resto do tempo é como se Deus não existisse. Desconecta de Deus. Uma pessoa que desconecta da rede, da internet, e fica sem sinal, as pessoas ficam sem essa união com Deus por horas, por dias, talvez porque não conseguem unir em todos os momentos essa dimensão espiritual e fazer da vida diária um diálogo com Deus. E o São José Maria fala de uma maneira forte, diz que seria uma esquizofrenia, uma doença, porque não tem sentido separar a vida, a vida familiar, a vida social, a vida profissional, da nossa vida espiritual. Deus está presente em todos os momentos, está ao nosso lado continuamente, e é importante procurar lembrar dele e fazer as coisas para agradá-lo e fazer as coisas que Deus espera de nós, como vimos na primeira meditação, que há uma vontade de Deus, pois cumprir a vontade de Deus sempre, quando eu estou estudando ou trabalhando, quando eu estou me relacionando com os outros, se você namora, se você é casado ou casada, pois muito bem, fazer isso santamente. É o que nós vemos na vida de Cristo. Quando lemos o Evangelho, percebemos que Jesus em nenhum momento desconectava do Pai. E olha que às vezes ele estava se relacionando, por exemplo, com homens pecadores e pecadores públicos. Basta pensar naquela cena que Jesus vai à casa de Zaqueu, que é um ladrão. E Jesus almoça com ele, com seus amigos. Só que Jesus não se deixa corromper. Muito pelo contrário, ele eleva o tom da conversa,
ele começa a falar de temas espirituais naquele almoço. Zaqueu se sente tocado pelas palavras de Nosso Senhor e se converte. E resolve pagar as suas dívidas, e resolve restituir o que havia roubado, e fala isso diante de todos. Tem uma conversão, essa conversão que todos nós queremos ter agora no Advento, que começamos o Advento, de tempo de preparação para o Natal, mudar algo. E isso é a vida cristã, ter essa unidade de vida, sermos o mesmo sempre, sermos cristãos, agirmos como um cristão em qualquer lugar, em qualquer momento. Então pensa, será que tem sido assim? Por exemplo, na internet, as pessoas às vezes parece que quando estão na rede, no mundo virtual, é como se Deus não existisse, e acessam sites inconvenientes, e perdem tempo, e se afastam dos seus deveres, dos seus compromissos, ficam lá vendo séries e jogos, e gastando horas e horas e horas, quando de repente o que Deus pedia era o estudo, era o trabalho, era a oração, era outras tarefas. Quando você sai com seus amigos, com as suas amigas, agora com a pandemia nem sempre dá para sair, mas o pessoal está saindo, né? Está indo aí nos bares e se encontrando. Como que é esse comportamento, essa convivência, essa amizade? Quer dizer, será que você mantém os seus valores cristãos? Ou de repente vai num bar e começa a beber cerveja sem parar e fica lá falando besteiras e se comporta de uma maneira que não é razoável para um cristão, porque não soube ter coerência, ter unidade de vida e descansar e sair, mas sem desconectar de Deus e da virtude, da temperança e do bom exemplo que estamos chamados a dar aos outros. Eu queria contar uma história real, que é muito impressionante, pelo menos eu, cada vez que leio, que recordo ou que falo dela, me marca bastante. Um grande escritor brasileiro chamado Paulo Setúbal, ele conta que, ainda que de criança tinha se batizado e feito a primeira comunhão, depois se afastou de Deus e teve uma vida por muito tempo sem fé. Só que, num certo momento, ele se converte, ele volta à igreja, se confessa e se decide a levar a sério o cristianismo. Depois de ter dado esse passo, ter voltado para Deus, um dia ele está na sua casa, lá com a sua esposa, com a sua filha, e um editor, que costumava publicar seus livros, aparece lá perguntando: Paulo, você tem algo para publicar? Faz tempo que você não escreve algo. E ele falou assim: não, sim, tenho sim. Eu vou dar uma revisada no livro que eu escrevi o ano passado e te passo. E ele foi lá, leu o livro de novo para corrigir alguma coisa, para ver se estava bem, e ficou meio assustado, porque ele percebeu que antes da conversão, quando tinha escrito o livro, tinha feito uma história, um romance, que não estava muito adequado para ser publicada, quer dizer, tinha coisas inconvenientes, e ele fica com a consciência pesada. Só que logo ele afasta esse pensamento, dizendo: normal, quer dizer, sou um escritor, eu tenho que escrever de tal modo que as pessoas conectem e gostem da trama, da história, e acho que tudo bem, vou publicar o livro, preciso ganhar dinheiro. E ele vai falar com a esposa e pede para a esposa ir datilografando para ele. Ele ia lendo, e a mulher, parece que ela ajudava ele normalmente no seu trabalho. E quando passa lá umas horas, uns dias, da mulher transcrevendo o livro junto com ele, ela diz: querido, você não deve publicar esse livro. Você agora assumiu a sua fé, você é um cristão, as pessoas sabem que você se converteu. O que vão pensar vendo você na missa, comungando, e
tendo publicado esse livro. E ele ficou bravo com a mulher, falou assim, não tem nada a ver, para com isso, não seja beata, eu sou escritor. Mas ficou mais uma vez com a consciência pesada e resolveu perguntar para um padre que o havia acompanhado nesse processo de conversão, de retorno para Deus, para que o sacerdote opinasse, né, sobre a conveniência ou não de publicar o livro. E ele vai contando a história para o padre, que era seu amigo, e depois de contar toda a história, o sacerdote diz com muita segurança para ele, Paulo, você não deve publicar esse livro. Faça esse holocausto a Cristo. Não é razoável para um cristão, né, ler esse texto e você, como escritor, publicá-lo. Ele diz que sim, mas quando o padre se despede, ele volta a se questionar e fala assim, poxa, mas o que é isso? Só faltava essa, agora ter que pedir licença para um sacerdote, para o meu trabalho, para publicar meus livros, e uma coisa é ser católico, outra coisa é ser carola, e ele insiste, né, em publicar, e realmente tinha decidido, né, levar para o editor. Na véspera, era domingo, ele vai à missa, se confessa, comunga, e estava lá contente e feliz. Só que ele chega em casa, e a menina, a filha, que estava meio doentinha, que nem tinha saído para a missa, diz para ele, papai, eu queria te pedir um favor. E ele disse, claro, minha filha, o que você quiser, você sabe que eu te amo. Pai, eu quero que você rasgue aquele livro que você está escrevendo. E ele fica transtornado, né? E diz para ela, tá meio bravo, não, foi sua mãe que pediu isso, de onde que você tirou essa ideia? E ela disse, não, a mamãe não falou nada comigo. Eu que senti aqui dentro, no meu coração, que você devia fazer isso. Aí o pai abaixa a cabeça, né, fica muito tocado pelas palavras da filha, até porque você vê que tinha sido o Espírito Santo, né, que tinha falado diretamente para a menina, né, de algum modo, né, e o fato que o pai resolve fazer isso. Quando a menina fica boa, se recupera da doença, junto com ela, eles rasgam as 300 páginas do livro. Depois vão no quintal, queimam, e a menina, esqueci de contar, ela disse assim, pai, você sabe como eu gosto de receber o presente de Natal, como eu fico contente quando vem o Papai Noel, pois nesse ano eu queria que você me desse esse presente, esse livro rasgado. E realmente no Natal o pai chega com uma bombonera, com as cinzas do livro, e entrega para a menina, que fica muito emocionada, e o pai também. Você vê que o livro desse escritor devia ser bastante ruim, né, para que todo mundo, né, e ele mesmo, né, se desse conta de que não era razoável, não tinha condições, né, de ser publicado, faria mal para as pessoas, mas custou muito, foi difícil tomar essa decisão e ser coerente, ter unidade de vida. Pois veja, há momentos em que é preciso fazer algo semelhante, que Deus também, né, nos pede essa coerência que exige um sacrifício. Então é bom que nos perguntemos agora, durante a meditação, fazendo esse recolhimento, olhando aqui para o sacrário, né, Jesus Cristo está aqui, né, Jesus Cristo, o mesmo Jesus que nasceu em Belém há 2000 anos atrás, vamos celebrar o seu nascimento daqui umas semanas, pois olha, pergunta para ele, eu também pergunto no meu coração, Senhor, há algo que você está me pedindo, que eu preciso te entregar, que eu preciso queimar, há algum livro que eu preciso rasgar? Talvez livro não, se não somos escritores e não escrevemos coisas inconvenientes, mas talvez o Senhor nos responda o seguinte, olha, eu tenho algo para te pedir,
Quando você sai com os seus amigos, as suas amigas, eu vejo que você nem sempre fala e se comporta como um cristão. Você nunca fala de Deus. Você tem vergonha de tocar certos temas. Além do mais, você ri daquelas piadinhas meio indecentes e você entra na conversa e nas brincadeiras. Pois olha, seja coerente. Sem brigar com ninguém, mas se for o caso, se afasta um pouco, ou muda de assunto, ou explica que aquilo não é razoável, não é adequado, mas fala da sua fé sem vergonha, dá testemunho daquilo que você acredita. Pode ser que Deus nos peça algo disso. Outra possibilidade: quando você estuda ou trabalha, eu te vejo às vezes meio disperso. Eu percebo que você se deixa levar pela preguiça, perde tempo, e fica lá distraído com mensagens no WhatsApp, com vídeos no YouTube, e não se concentra, e não aproveita bem o tempo. Pois olha, luta para ter unidade de vida aí. Oferece seu estudo, seu trabalho para Deus. Pode ser que seja isso que está nos faltando para imitarmos Jesus Cristo, que fazia tudo bem feito, que trabalhava bem, era um bom profissional, um bom aluno quando estudava. Pois pensar, se não é preciso levar mais a sério esses deveres. Também podemos nos perguntar, considerando que quem faz um recolhimento normalmente está procurando se aproximar de Deus, e um recolhimento pregado aqui, aqui no oratório da obra, no centro da obra, então em geral uma pessoa que tem algum contato com a obra, ou gostaria de ter, ou está querendo isso melhorar na sua vida espiritual. Pois pensa assim, será que depois que você começou a assistir meditações, recolhimentos, ou talvez ter direção espiritual, uma conversa com um sacerdote, fazer oração mental, uma meditação diária, a sua vida mudou? Há uma mudança no seu comportamento? Se antes, seu quarto era tudo bagunçado, e você não levantava na hora, ou se na sua casa, com os irmãos, com os pais, ou com os filhos, havia muita discussão, muita impaciência. Há uma mudança, porque o normal é que haja. Transforma a nossa vida, essa proximidade de Deus. Então, pensar se tem havido essa unidade de vida, se não, tirar o propósito, corrigir o que é preciso corrigir. E realmente no início do advento é fundamental colocar alguma meta. Se a gente não tem um objetivo, o que eu quero colocar aos pés do menino Jesus no Natal? Dar de presente para ele, espiritualmente falando? O que eu vou mudar? O que eu vou entregar? O que eu vou queimar? Talvez poderíamos nos propor, poxa, nesse ano, nesse advento, essas semanas, eu vou queimar a minha preguiça. Vou combatê-la de verdade, vou ser menos mole, aproveitar, seguir um horário, ter mais disciplina para acordar, para deitar, meu tempo de trabalho, de oração, de descanso, mas de uma forma equilibrada. Pois muito bem, talvez seja um bom propósito. Ou vou queimar o meu orgulho, porque o meu orgulho às vezes toma conta de mim. É verdade que todos nós somos mais ou menos orgulhosos. O São José Maria até dizia brincando que o orgulho é tão presente, está tão presente no ser humano, por causa do pecado original, que ele morre 24 horas depois que morre a pessoa. Então, é preciso combatê-lo. Mas se eu não combato, quer dizer, eu vou ficando uma pessoa prepotente, pessoa que acha que tem razão em tudo, e uma pessoa teimosa, e que não sabe compreender, não sabe ceder na sua opinião. Então, preciso lutar contra isso. Se eu quero imitar Jesus, que é humilde, que pediu, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração.
queimar talvez os nossos apegos. Pode ser apego a um jogo, muito tempo dedicado a jogar, a ver vídeos na internet, apego à bebida, ao álcool, se uma pessoa não tem autodomínio e todo dia bebe, exagera, pois é, preciso se desprender disso. E olha, apego aos nossos ídolos, quando isso é desproporcional. O que eu quero dizer com isso? Eu penso agora no Maradona. E não é porque ele é argentino e eu sou brasileiro, não é nenhuma rivalidade pessoal. Veja, mas uma coisa é a gente gostar de um jogador e admirá-lo porque é um craque, e realmente foi um grande jogador. Outra coisa é a idolatria. O meu pai, eu falava com ele faz uns 2 dias e ele me comentava isso. Olha aqui, acho que o pessoal está idolatrando o Maradona. Por favor, é desproporcional o que se vê na televisão, né, e todo mundo lá, uma multidão na rua e gritando e cantando, como se fosse um Deus, às vezes chamando ele de Deus. Quer dizer, então, aí não. Até porque um grande jogador, ninguém discute que ele foi, mas não é que tinha uma vida exemplar, não é que é modelo de virtudes. Precisamos até rezar pela alma dele, se você não fez isso, rezar na missa, para que Deus tenha misericórdia, para que ele possa ir para o céu. Porque às vezes as pessoas têm modelos, um artista, um jogador, uma personalidade, que por favor, não é que seja um exemplo para ser imitado. Então temos que ter cuidado, porque senão há um fanatismo nisso. Adorar a Deus, é preciso imitar Jesus Cristo, quer dizer, e não as criaturas. Ter unidade de vida, de modo supõe coragem de mudar o que precisamos mudar, de entregar o que precisamos entregar, confiar em Deus, porque Deus só quer o nosso bem, Deus é nosso Pai. Então não ter medo de dizer que sim a Deus, como Paulo Setúbal, na hora que ele entregou aquilo, ficou em paz, tudo bem, talvez perdeu um pouco de dinheiro lá, não pôde publicar o livro, mas a consciência tranquila vale muito mais. Estar perto de Deus é muito melhor. Eu termino lembrando de uma cena do Evangelho que São José Maria gostava muito de comentar, para falar da unidade de vida, que é aquela passagem que mostra os irmãos de Betânia, Marta, Maria e Lázaro, junto com Jesus. Marta está trabalhando, cuidando da refeição, colocando a mesa, agitada, estressada, e Maria está aos pés de Jesus conversando com ele. E se costuma dizer que Maria é contemplativa e Marta é ativa, como se fossem 2 mundos diferentes, o mundo do trabalho e o mundo da oração. Mas só que o São José Maria dizia que é preciso unir, através da unidade de vida, o trabalho e a oração, Marta e Maria. Quer dizer, essa é a meta, esse é o objetivo para cada um de nós, conseguir fazer tudo em união com Deus, junto de Deus, e assim teremos unidade de vida. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude a santificar a nossa vida diária. Santíssima Virgem soube viver muito bem isso, porque trabalhava em Nazaré, na casinha de Nazaré, cuidando da casa, cuidando da família, mas fazia tudo isso em união com Deus, por amor a Jesus. Então peçamos a ela que nós também saibamos viver assim, com unidade de vida em todos os momentos. Agora, depois da oração final, eu vou ler umas perguntas para ajudar a fazer um pouco de exame de consciência sobre os temas do recolhimento. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática
minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame, ato de presença de Deus. Tenho uma confiança absoluta em Deus. Essa confiança me leva a ver sempre a vontade de Deus como o melhor para mim. Estou persuadido de que cumprir a vontade de Deus é o caminho para a felicidade e para a santidade. Procuro fazer sempre o que Deus me pede com alegria. Procuro conhecer a vontade de Deus na oração, na direção espiritual e consultando a minha consciência. Sou dócil às inspirações que Deus me envia ao longo do dia. Sou sincero na hora de perguntar-me o que Deus quer de mim. Tenho medo das exigências do Senhor. Venço o medo com um ato de fé e de abandono em Deus. Luto por cumprir sempre a vontade de Deus, ainda que me custe. Entendo que fazer um horário e cumpri-lo diariamente é uma maneira bem precisa de fazer aquilo que Deus espera de mim. Esforço-me para ter unidade de vida. Comporto-me como uma mesma pessoa no colégio ou na faculdade, no trabalho, na minha casa, nas reuniões de amigos. Tenho presente que numa sociedade materialista e hedonista como a nossa, uma pessoa de convicções cristãs inevitavelmente chocará um pouco ao se comportar de um modo coerente com a sua fé. Procuro transformar o meu estudo ou o meu trabalho em oração e ocasião de fazer apostolado. Lembro-me de oferecer a Deus as horas de estudo e trabalho. Peço a Nossa Senhora ajuda para que eu saiba viver com a dignidade de um filho de Deus em todos os momentos e lugares. Ato de contrição.